assim que possível, né, para o trabalho de conclusão de curso de vocês. Então, boa noite oficialmente, né? Eu já estava passando as primeiras orientações, então a gente já está gravando e eu vou apresentar para vocês, então, o material que a gente vai e como vocês vão desenvolver os trabalhos. Agora eu vi que alguns de vocês já fizeram algumas postagens, bem bacana, porque isso é um pouco do que a gente sempre indica e orienta para vocês fazerem a gestão do tempo de vocês, né, para não deixar acumular para o último momento, para a última semana. Então, bem bacana, quem já foi conseguindo desenvolver uma ou outra atividade, isso é bem importante. Então, vamos lá? Já vou apresentar para vocês, só depois vocês confirmam se estão conseguindo... Estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Sim, perfeito. Sim. Então, esta é uma disciplina que vocês vão ter 4 atividades para desenvolver, tá? 2 bem tranquilas, bem fáceis, vocês já fizeram algumas vezes, já utilizaram esse mesmo procedimento, e as outras 2, elas são um pouquinho mais diferenciadas e exigem talvez um pouquinho mais de tempo de vocês, tá? Então, a primeira está lá no... Pessoal, ver quem está entrando aqui, um pouquinho. Vou autorizar. Oi, Elis, boa noite. Tudo bem? Eu já estou com a apresentação aqui, já estamos falando um pouquinho da nossa disciplina desse mês, enfim. E aí, o que vocês têm na primeira atividade? Lá no Inspire-se, se vocês entrarem lá, o que vocês vão ver? Que tem um fórum. Neste fórum, vocês têm na verdade, basicamente, são 2 conceitos que vocês vão apresentar lá de forma muito simples, diferenciando o que é o conhecimento popular e o conhecimento científico. Isso vocês vão encontrar no material que o professor disponibilizou no Inspire-se. Não precisa fazer comentários, não é obrigatório, tá? Se vocês quiserem, vocês podem comentar de algum colega, mas não é obrigatório. Então, vocês têm lá para fazer a postagem da diferença entre o conhecimento popular e o conhecimento científico. Então, materiais vocês têm lá para utilizar como base, e é bem tranquilo, nada de muito que criar aqui, tá? Bem fácil. Então, fez a postagem lá, ok. Atividade 1, ou fórum, espiritual, ok. Na sequência, então, vocês têm lá no Explore, eu coloco como atividade 2, porque é uma sequência, né? O mapa conceitual. Também não é difícil, porque vocês já montaram em outras disciplinas alguns mapas, né? Mapa mental, mapa conceitual, acho que foi fluxograma, organograma, que é muito parecido. Então, vocês podem utilizar as ferramentas que vocês acharem interessante, que for mais fácil para vocês. E aí, lá, vocês vão montar o quê? Tá? Então, um mapa conceitual buscando apresentar os elementos textuais... Tem um cara... Oi? Acho que tem o microfone aberto. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar neste mapa conceitual os elementos textuais que o professor Samuel ele disponibilizou material. Tem um dos textos que está apresentado lá no Explore, onde vocês conseguirão diferenciar bem certinho o que são os elementos textuais, que são, já vou falar para vocês, os pré-textuais, os textuais e os pós-textuais. Então, são 3, vocês vão colocar em 3 tópicozinhos e vão colocar o que cada um né, o que cada um descreve. Daí, dentro dos elementos textuais, dos pré-textuais e pós-textuais, tem mais alguns tópicos. Por exemplo, nos elementos textuais, que é basicamente o que está no meio da atividade, do artigo, do TCC, vocês vão ter lá a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então,
ali, basicamente, vocês vão colocar esses 3 tópicos e vão dizer o que é obrigatório e o que não é obrigatório. Bem facilzinho, bem simples. Só ver quem quer entrar aqui. Oi, Welson, boa noite. Bem-vindo. Eu já estou com a apresentação aqui na tela. Então, o que vocês vão apontar lá no mapa conceitual? Basicamente, esses 3 elementos. E aí, dentro desses elementos, brevemente explicando, e vão dizer, por exemplo, lá, se a capa é obrigatória no pré-textual ou não. O desenvolvimento do texto lá no textual é obrigatório ou não? Bem fácil, tá no material que o professor deixou lá. Tá tudo lá, é só vocês copiar e colar, bem tranquilo, tá? E claro, se vocês quiserem utilizar outros materiais, fiquem bem à vontade. Esse é bem fácil, bem simples de fazer também, bem tranquilo. Façam a postagem, vocês vão ter que subir lá no material, né? Quem conseguir salvar em PDF, melhor, sempre porque ele não desconstrói o material que vocês produziram, tá? E aí façam a postagem. Então, essa atividade 2 que está no Explore. A atividade 3, ela talvez vai exigir um pouquinho mais de vocês. Explorem mais. Então, atividade 3, vocês vão ter que fazer um relato sobre os elementos textuais. Vocês já explicaram lá em cima, já disseram o que é, o que não é. Lembra dos elementos que vocês vão colocar lá no mapa conceitual. Vai aparecer lá o pré-textual, quais são os elementos, os textuais, quais são os elementos, e os pós-textuais. Agora, isso já fizeram lá, então vocês já entenderam o que é cada um, né, desses elementos. Nessa atividade 3, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um artigo, tá? Que está aqui no link que o professor deixou, tá? Bem fácil. Eu vou mandar esse material aqui para vocês. Então, o que vocês vão fazer? Cliquem ali em cima no link que ele deixou. Como está aqui, eu vou abrir um para vocês. Vocês vão entrar lá no Google Acadêmico. Ele é diferente do Google normal. O Google normal tem muita coisa que você vai pesquisar, mas que são informações muitas vezes superficiais, não tem uma fundamentação. No Google Acadêmico, sim. Então, já abriu lá, o que vocês vão colocar lá? Tentam achar artigos da área que vocês já querem fazer o TCC, a pesquisa de vocês. Vou dar um exemplo aqui. Erosão. Não sei, acho que é a Claudineia. Tu tá com a... Na reunião lá. Ô, Claudineia, você tá com o microfone aberto? Não, então, prof, não sou eu, não. Acho que é a Cláudia. Cláudia? Ok, então o que vocês vão ter lá? Várias publicações. Esses, sim, todos são artigos científicos, tá? Então, vocês podem pesquisar bem tranquilamente. Então, pesquisei lá um texto sobre a erosão pluvial em Caruaru, no Pernambuco, tá? Pode ser esse ou qualquer um outro, tá? Eu abri, você vai buscar lá o artigo que você quer, ou quiser, por exemplo, a Claudineia tem interesse em fazer sobre a produção de lixo no município, qualquer município, enfim, coloca a produção de lixo nos municípios, aí vai puxar vários artigos. Aí você já pesquisa aquilo que você quer fazer a tua pesquisa lá no final do TCC, mas também não precisa ser ligado ao TCC, pode ser outra coisa, pode ser sobre impactos ambientais dos oceanos, enfim. Abri aqui o texto que eu quero, o artigo, aí eu já vou começar a analisar. Tem um resumo? O resumo é o quê? Ele é um pré-textual. Então, é um elemento pré-textual. Vou olhando o que tem. Introdução é o quê? Textual. Desenvolvimento é textual. E assim por diante. Você vai vendo o que esse artigo tem. E, às vezes, ele não vai ter tudo, porque nem tudo o que está lá pedindo é obrigatório no pré-textual, no textual e no pós-textual, tá? Então, é isso que vocês vão fazer. Achar um artigo, e esse artigo depois vocês vão linkar, vão pegar o download dele e vão mandar junto, para eu saber qual foi o artigo que vocês utilizaram para vocês poderem produzir o relato. Muito bem. Professora, que nem ali a gente tem que destacar, tipo,
resumo, introdução, tem que fazer um destaque ou só fazer dentro da análise mesmo esse destaque? Dentro da análise, tá? Aqui o que ele fala? Aqui ele vai, o que o professor pede? Um relato, tá? Se vocês olharem no material, ele mandou lá relatório científico. Lá pede tudo esmiuçadinho. Não precisa, tá? Aqui é um breve relato, tá? Então já vou chegar aqui. Você vai achar o artigo, vai escolher o artigo, identifica os elementos. Só o que vocês vão fazer nesse relato? Vai colocar o nome do artigo e tudo mais, e vai começar a identificar os elementos textuais. Esse artigo apresenta no pré-textual isso, isso, isso. No textual, isso, tá? Vocês vão fazer essa análise e é bem breve, ela não é nada muito aprofundada nem extensa, tá? E aí vocês vão fazer um relato, então, diferente de um relatório científico, é um relato bem simplesinho, breve, vocês vão só fazer essa análise. Então, façam um breve relato sobre cada elemento textual dos três, né? Vocês vão olhar os três, presente no artigo selecionado, destacado como foram estruturados. Se estão coerentes, se são obrigatórios ou não, né? Ó, pode até colocar no teu relato, ó, este artigo não apresenta uma capa assim, ou não apresenta a lambada, ou não apresenta isso. Bem tranquilo, um breve relatinho aí, fazendo uma análise do que vocês encontraram no artigo. Bem tranquilo, tá? E ele exige um pouquinho mais, porque vocês vão ter que fazer essa análise no artigo que vocês escolheram. Não esqueçam de colocar depois no arquivo embaixo, ao final, o artigo que vocês... o link do artigo, tá? Eu vou ter que, só para comparar e ir olhando, né? Para ver se está tudo ok. Essa é a atividade 3. Aqui ainda bem tranquilo. Agora nós vamos para um pouco mais a atividade 4, que é um pouco mais elaborada, que daí é o pratique, tá? Aqui sim vocês já estão se preparando lá para o artigo final, para o TCC de vocês, tá? O que eu estava falando para a Cláudia antes de vocês entrarem. Para que vocês já vão treinando nesta atividade e já pensem o que vocês gostariam de produzir, o que vocês gostariam de pesquisar no artigo final, lá no TCC, que vocês vão produzir no finalzinho do curso, tá? Então, por exemplo, eu sei que a Claudineia tem um interesse sobre a questão do lixo. Então, já pensa, de repente, em elaborar o teu projeto aqui, nesta atividade, projeto de pesquisa, sobre o lixo. Sei lá, eles leem e tem interesse de fazer sobre a questão da erosão lá no bairro de Toledo. Ok, faz pesquisa sobre isso. Então, enfim, você já vai, ao mesmo tempo, treinando em fazer teu projeto de pesquisa e já vai buscar a área ou o tema que você quer desenvolver. Esta é uma sugestão, não é que você tem que fazer. Professor, agora eu fiz sobre o problema da água no município X ou no bairro X, mas depois eu fui estudando as disciplinas e achei que é mais interessante fazer outro projeto de pesquisa. Não tem problema nenhum, tá, gente? Aqui eu só digo para que vocês facilitem um pouquinho já o trabalho de vocês lá na frente, tá? E daí, sim, o projeto de pesquisa, vocês já vão utilizar exatamente o material que o professor deixou lá, ele deixou bem certinho tudo que vai, tudo o que vocês vão colocar no projeto de pesquisa de vocês, tá? Então, como é a última atividade, então, destina um tempo um pouquinho maior para essa atividade, e aí o que vocês vão fazer? Tá? Já seguem as normas da BNT, certinho, se diz lá que tem que ter espaçamento X, tem que ter a fonte Y, usar certinho tudo que tem lá, tá? Então, vamos lá. O que o projeto que vocês vão desenvolver ou vão elaborar tem que ter? Então, os padrões da BNT, tá? E quais são os elementos, o que precisa ter? Então, vocês vão procurar um tema, tá? O problema do lixo vou chutar aqui, tá? Na escola X, que é a escola que eu trabalho, problema da produção do lixo na escola X. Ok, tá? Coloquei lá meu tema, vai ser então a produção de lixo, não precisa definir qual é o local por enquanto, é um tema mais abrangente, ou a questão do lixo no município X, enfim. Aí, formulação de uma pergunta da pesquisa. Se eu vou procurar desenvolver uma pesquisa, eu tenho que ter uma pergunta que vai direcionar minha pesquisa, tá? Qual é a quantidade de lixo produzido na escola X? Qual é a quantidade? Então, eu vou
procurar o quê na minha pesquisa? Desenvolver um trabalho lá com a pesagem, com a observação, para ver se os alunos separam o lixo, ou se eles misturam o lixo, enfim, né? Eu vou fazer um levantamento. Então, eu tenho que saber, vou direcionar minha pesquisa a partir de uma pergunta, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Um outro exemplo, eu estou usando aqui o lixo, mas eu estou terminando o TCC numa pós-graduação que eu fiz em projeto de vida, tá? Projeto de vida é uma disciplina que agora, desde 2022, passou a fazer parte lá do ensino médio, E aí, quais são as metodologias? Qual foi a pergunta que eu fiz no meu, né, para desenvolver a minha pesquisa? Quais são as metodologias utilizadas pelos professores para trabalhar o projeto de vida na escola? Então, daí o que eu fiz? Fui pesquisar quais são as metodologias. Então, essa foi a minha pergunta. Da mesma forma que vocês vão fazer a pergunta, elaborar a pergunta que vocês querem desenvolver a pesquisa. Aí, uma breve revisão da literatura. O que é revisão da literatura? Então, eu vou procurar artigos, pode usar esse mesmo link que o professor destinou ali, que eu abri com vocês, que é o link do Google Acadêmico, para vocês pesquisarem outros artigos, outras obras que alguém já escreveu sobre o lixo na escola, sobre a questão da água, o desperdício da água na prefeitura, ou a erosão do solo lá né, de forma geral, vocês procuram sobre a erosão do solo, daí vocês desenvolvem a questão que vocês querem aprofundar, tá? Então, a revisão de literatura são artigos, ou obras, ou livros, que alguém já escreveu sobre o assunto que vocês também querem escrever, tá? Então, aqui é bem muito superficial, tá? A gente vai deixar para fazer algo mais elaborado quando vocês chegarem lá lá próximo do final do curso. Aqui é só um levantamento, dois autores ou duas obras que escreveram, vocês retiram, recortam alguns parágrafos para vocês utilizarem como subsídio também, tá? E guardem também isso para que vocês futuramente usem para aprofundar um pouco mais as leituras de vocês. Qual o objetivo da minha pesquisa? Um levantamento sobre a quantidade de lixo produzido na escola Almirante Tamandaré, tá? Então, esse é o meu objetivo. Sempre o objetivo, não esqueçam que precisa começar com o verbo. Verificar, estudar, analisar, levantar dados, enfim, tá? Sempre o objetivo da pesquisa, vocês vão sempre iniciar com o verbo. Metodologia, como você vai fazer? Se eu for pegar o exemplo lá da questão do lixo da escola Almirante Tamandaré, como eu vou fazer essa minha pesquisa? Como é que eu vou saber a quantidade de lixo? Então, a partir, vou pegar aí, vou recortar 15 dias que eu vou coletar e observar e verificar todo o lixo que tem nas lixeiras. Então, durante 15 dias eu vou usar a observação, a análise, vou recolher aquele lixo, vou pesar para ver quanto que de lixo que é produzido, se o aluno está separando, está colocando, né, junto, não sabe ainda o que é um orgânico, o que é um lixo seco, ou depende da escola, né? Tem a separação bem certinho por cores, tem escola que não tem, enfim, né? Faz esse levantamento, não faz algo muito grandioso, tá? Não pega um recorte muito grande, uma escola, uma prefeitura, é mais fácil de você quantificar, tá? E aí não exige tanto. Se você falar assim, eu quero saber qual que é a produção de lixo de Toledo, né? Eu vou ter que correr atrás de muita informação. Então, vamos tentar recortar um pouquinho para ficar mais delimitado. E claro, gente, vocês têm dúvida. Tá certo isso, professor? Manda antes para eu dar uma olhada, antes de vocês postarem lá na plataforma. Eu vou olhando e vou direcionando também para que fique mais assim, mais já elaborado com cara mesmo de projeto de pesquisa. E aí, orçamento e recursos, isso caso tenha, né? A maioria, às vezes, não usa recurso, o recurso próprio, o recurso humano, que você vai lá, desenvolve, pesa, ou às vezes, quando eu falo em recurso, pode ser orçamento financeiro ou equipamentos e materiais que eu vou usar. Por exemplo, eu quero pesar o lixo, então eu vou utilizar uma balança, vou usar alguns cestos para separar o lixo, enfim, coisas bem
simples que vocês vão usar. Por exemplo, na minha pesquisa de campo, quando eu fiz o mestrado, eu coletava solos. Então, eu tinha um estrado para coletar o solo, eu tinha locais onde eu armazenava os recipientes, aquele solo, depois eu levava para o laboratório. Então, isso tudo entra como recursos e orçamento, né? Nunca não tem, mas pode ser que vocês tenham, né? Ah, eu vou gastar tanto para fazer esse projeto. Ok, pode colocar. Mas bem básico, tá? Aqui o cronograma, daí vocês dividem em alguns meses. Faça de conta que vocês estão começando agora até o final do ano. Agora eu vou fazer as leituras, vou fazer os estudos. Mês que vem eu vou fazer eu já vou coletar em 10 dias a questão do lixo. No outro mês eu vou pesar. No outro mês eu vou fazer. Vou começar a escrever minha pesquisa, meu TCC, o meu artigo. Então, vocês vão dividindo por mês, não precisa colocar data, tá? O cronograma, na verdade, ele é bem mais amplo. Você vai deixar sempre a questão dos meses aí, tá? Isso tudo agora, gente, ele é fictício, tá? Ele não precisa correr certinho. Isso aqui é só para vocês treinarem, tá? Já irem ficando familiarizados. Que impacto que vai ter? Se eu fizer um trabalho que eu vou desenvolver da quantidade de lixo e se os alunos estão separando ou não, que impacto que eu vou ter? Eu vou ter um resultado que eu vou poder depois pensar em ação. Se aqui na escola Almirante Tamandaré os alunos não separam lixo, né, o que eu posso fazer depois disso? Eu sei que não separam. Depois que eu começar a observar, coletar o lixo, né, pesar, ou eu quero reduzir, que nem a Melissa falou na outra mente que eu fiz, eu quero lixo zero na minha escola. O que eu vou ter que fazer, né? Tem que reduzir praticamente a zero a quantidade de lixo da minha escola. Mas como é que eu faço isso? Reciclando, reutilizando e assim por diante. Então, que impacto que vai ter? Tem que ser algo positivo, né? E a referência, o que você usou, qual foi o autor ou os autores, né? Vocês vão colocar a referência bibliográfica. E aí, feito isso, vocês encaminham. Tem dúvida? Antes de postar lá na plataforma, manda para mim, eu dou uma olhada, ver se precisa mexer ou melhorar alguma coisa. Mas aí eu já vou ajudando vocês nesse treinamento, nesta elaboração do artigo e do TCC que vocês já estão, né, pensando agora para o finalzinho do curso, tá? Então, basicamente, essa é as nossas atividades. Deixo depois esse material aqui, porque se você entrar lá no Moodle, lá na metodologia da pesquisa, que é a disciplina, tudo isso está separado nas caixinhas. O Inspire-se, o Explore mais para ti. Aqui eu deixei tudo condensado. Eu quero ver, eu estou fazendo a atividade do mapa conceitual, tá? Atividade do mapa conceitual e no Explore. Mas eu já quero ver o que eu posso, o que eu vou ter que fazer lá no UOL, na outra atividade. Então, aqui você tem esse material que eu deixo lá disponível no grupo, que é bem fácil, está tudo resumido, tá? Então, eu acredito que seja mais condensado aqui para vocês, quando precisarem fazer uma consulta mais rápida. E demais, é tudo isso que está lá dividido em atividades. Então, sempre lembrando que desta vez são 4 atividades. Eu vi que uma boa parte, alguns já fizeram a número 1, né? Que é o fórum, tá? A número 2, que é o mapa conceitual, alguns já encaminharam também. Então, agora tem nessa disciplina, então, são 4 atividades. Então, mais essas 2 aí, que é o relato, que é basicamente algo muito breve e simples, que vocês já vão ter treinado lá na atividade 2, que é o pré-textual, textual e o pós-textual. Então, ali é só fazer uma análise de um artigo. E aí, há o último, que é um pouco mais trabalhoso, que daí vocês já vão utilizar também para vocês, lá no finalzinho do curso, vocês aprimorarem ele e encaminharem como o projeto de pesquisa de vocês. Ok? Pessoal, dúvidas quanto a essa disciplina? Vocês acham que está tudo mais ou menos tranquilo? Ó, sempre que nem uma chefe que eu tinha. Ela fazia assim, tranquilo?
tudo era tranquilo, né? O mundo estava caindo mais tranquilo. Não, mas não é tão difícil assim, gente. É bem de boa. E esse eu sempre falo, é algo que vocês já vão fazer para ajudar vocês a elaborarem lá o trabalho de conclusão de curso, o artigo, enfim, né? E aí também, né, para quem precisar fazer alguma publicação futuramente, eu quero mandar para algum evento o material, né? Então vocês já estão ali mais ou menos treinando para vocês conseguirem, né, futuramente encaminhar também um artigo, algo nesse sentido. Pode falar, Welson. Então, professora, só para aproveitar o gancho, a senhora auxilia na publicação? Tem alguma parceria com uma revista? Sabe, um meio mais prático de uma publicação? Porque é uma vontade minha de um ano atrás, quando eu fiz meu TCC, e enfrentei grandes problemas. Essa aula é extraordinária, porque eu não tive qualquer apoio, uma mão, uma ajuda, sabe? Eu tive que ler um livro sobre como fazer um TCC. E quando eu fui vendo isso, aí eu fui vendo como é que acontecia, eu tive tanto prazer em fazer o TCC. E aí eu falei, nossa, eu queria publicar, mas esse meu desejo meio que morreu com o tempo, porque depois de formação, acaba que você vai pegando outros caminhos. Então, eu queria saber como é que essa plataforma sucupeira, sobre revista. Então, é assim, claro, você vai elaborar esse projeto de pesquisa que vai ser bem específico para o curso, né? Sim. Mas vamos dizer assim que você já fez algum outro curso, enfim. Eu não sei qual que era a área sua antes. Eu fiz meio ambiente e direito penal. Seria a legítima defesa do meio ambiente, né? Na esfera penal. Sim, o que geralmente a gente tenta achar, procurar por revistas científicas ou, enfim, publicações que as universidades fazem, né? E muitas vezes elas disponibilizam prazo para que a gente consiga encaminhar, passa por uma banca avaliadora primeiro para ver se vai ser aceito ou não, depois muitas vezes, né, você tem necessidade de volta para fazer algumas adequações, e se tiver tudo ok, depois faz a publicação. E, por exemplo, eu vou falar um pouquinho aqui da nossa região. Nós temos a UniOeste aqui, o curso de Geografia recebe, né, durante alguns períodos, esses artigos, então tem tudo a ver com aquilo que a universidade proporciona. Acredito que em alguns momentos a própria universidade na qual nós estamos atrelados também, o Unicentro, tem momentos que disponibiliza para a gente encaminhar esses artigos, só que tem que ter algum vínculo, que eu falo, né, o tema que você escreveu com a revista ou com o evento. Às vezes tem eventos, Welson, que você pode encaminhar também para ser publicado, são publicados em anais, ou parte de livros. Então, se você já tem algo pronto, a gente agora tem que achar um momento e o local para encaminhar. Eu acho que é bem bacana. Às vezes, até, se não for, não precisa ser encaminhado tudo, porque daí você já fez o teu TCC, mas, por exemplo, um capítulo você pode publicar, eu acho bem bacana. Daria para pensar. Sim, a senhora contando assim até parece que é prático, mas é porque cada revista tem um processo, cada revista tem um e-mail, nossa, isso aí vai deixando... Você já chegou a encaminhar alguma parte para análise ou não? Já encaminhei por e-mail e não foi nem respondido, porque cada revista tem um processo, né? Tá, então eu vou tentar dar uma pesquisada, Welson, daqui que eu tenho mais conhecimento, que é aqui da região. Aqui não tem, acho que, problema nenhum. Se tiver como, aí eu vou conversando com você, a gente vai se comunicando e passo as datas, os prazos para você encaminhar. Pode ser? Sim, claro. Eu estou perguntando isso. Sabe o que o Ney está falando aqui?
até com o professor, o Glauco, que é o nosso coordenador, lembra que a gente teve o último encontro? Sim. Ele também pode verificar na própria Unicentro você tem, porque eu acho que eles abrem alguns momentos durante o ano para receber isso, para poder publicar. Dentro da Unicentro tem o café, né? São vários dentro das universidades, é como se fosse um centro de pesquisa. Uhum. Então, eles abrem esse espaço para poder fazer esses artigos de pesquisa. Dentro do mestrado que eu estou fazendo, tem esse... Se você esse entrar da UniOeste, esse ou não? É que o mestrado que eu faço, ele é interdisciplinar. Então, eu tenho matrícula na Unicentro, eu tenho na UEPG, então eu sou aluna todas essas universidades. Então, entra com cadastro do aluno, que nem nós somos matriculados pela Unicentro, então a gente tem o nosso RA. Uhum. E dentro desse registro acadêmico, a gente consegue fazer o cadastro e seguir essas revistas e fazer as publicações. Bacana. Então, o Sojael também é aí mais uma possibilidade, mas a gente vai tentar, porque é algo que já tem pronto, né, o Elson? Então, é só, muitas vezes, só depende, né, de quais são os critérios da revista, ou enfim, do evento, pode ser em algum evento também para apresentar, aí a gente vai ver se enquadra dentro, ou vai fazer alguma adequação, mas não vai perder a essência da tua proposta, enfim, do teu TCC. Não vai ter um simpósio em Foz agora, de meio ambiente, se eu não me engano? Por junho, julho, se eu não me engano, é em Foz? Não sei se em Foz vai acontecer. Tem um que vai acontecer que a Melissa... não, minto. Tem um que vai acontecer que o Glauco mandou. O Glauco mandou. Só que ele agora está submissão de trabalhos. Wilson, mas esse daí talvez... Tu chegou a ver aquele que eu mandei lá no grupo? E você consegue fazer um artigo para enviar? Eu não sei, ela é de educação ambiental, mas eu vou te encaminhar, vou mandar de novo lá para ver se enquadra. Você pode submeter o teu artigo ali, para ser publicado. É que isso aí deixou meio que um trauma, porque foi uma semana caçando revista para ver se estava atualizada no sistema Sucupira, para ver se a revista se enquadrava com o meu tema, porque eu sou uma pessoa de fora, vocês têm a vivência dentro desse sistema, então para vocês é diferenciado, sabe? Então... Tá, mas eu vou dar uma olhada isso, no tema lá do evento, porque a submissão agora, acho que é mês de junho. E aí, se for aceito, meu Deus, show de bola, tá? A gente vai ver se enquadra dentro da proposta. Só que se você puder me mandar em algum momento o título e um breve resumo, pega pelo resumo mesmo da tua atividade para ver se enquadra. Pode ser? Mas isso aí que a senhora está falando é sobre o quê? Eu vi uma postagem, mas uma postagem no grupo, mas eu achei que fosse um trabalho individual da região. Não. Não, tem um, sim, tem dois, assim. Um é esse evento que vai acontecer, mas assim, você pode... Esse que é o que tem agora para submeter os trabalhos, que é agora no mês de junho, mas ele vai acontecer, se não me engano, no ano que vem, isso. É um evento, mas se for publicado, ótimo, teu artigo. E o outro é de um projeto de extensão. Daí, são duas coisas diferentes. Esse projeto de extensão foi que o Glauco pediu alguns nomes aqui, daí vai ter que, né, daí que teria que ser mais da região, porque por conta da pesquisa mesmo aqui de Céu Azul, né, que vai, digamos assim, também levar o nome do polo, né? Daí, esse é um projeto de extensão, daí é um pouco diferente. Mas depois eu dou uma olhadinha lá, ver se enquadra, de repente, a tua situação, que eu acho que é possível, tá? E se não der neste evento, a gente vai tentar ver em alguma revista, alguma coisa que para você pode ser regional, pode ser daqui, da região, porque a publicação, ela vem de todos os lugares aqui do Brasil, né? Sim, e ainda mais quando o aluno é só bacharel, para ele fazer uma publicação é muito difícil, porque tem aquelas classificações, né? Então, quando tem um professor, quando tem um pós-graduado, quando tem um mestrado, um doutorado, e o aluno, ajudando o aluno, é bem mais prático. Mais fácil. Mas pode deixar, nós vamos te
Eu vou enviar o meu TCC para a senhora, tá ok? E vou enviar também, quando já estava falando nisso, eu falei, gente, conseguir livro de direito ambiental é tão difícil, eu vou enviar tudo que eu tenho aqui no grupo. Tá bom, verdade. Obrigada. Obrigada Ok? mesmo. E aí, mais alguma situação que vocês gostariam de perguntar? Tem uma ideia, Elson, do que você vai fazer? Sim, é muito difícil uma faculdade, ainda mais uma faculdade de direito, ter algum professor sobre meio ambiente, sobre direito ambiental. Eu senti que na apresentação do meu, tinham três eram penalistas, e eu não senti que foi bem avaliado, não na esfera do meio ambiente em si. Só Eu queria no saber se há jurídico, talvez. sim. Aí eu queria saber se há a possibilidade de fazer um TCC em cima do que eu já fiz, sem arrumar algo novo. Mas, claro, eu passando a ideia e você falando se há a possibilidade de utilizar alguma coisa ou não. Mas eu queria usar uma estratégia, que é o que eu falei, isso é um pouco de constitucional, que seria o direito de terceira geração, né, que o meio ambiente não tem como se defender. Nós defendemos o meio ambiente. Então, seria a legítima defesa dele em âmbito penal, sabe? Tá, só a única coisa, Elson, você não vai poder usar, você vai poder usar talvez uma parte das referências, mas você vai ter que mudar um pouco o foco, como você já apresentou, você já tem um TCC o mesmo TCC, vamos tentar talvez pegar toda a fundamentação e buscar fazer uma reflexão um pouco, talvez, diferente, para não barrar se não ter plágio, né? Então, não, sim. A fundamentação não tem problema de você usar, talvez, alguns autores que já trazem uma discussão, uma reflexão sobre um determinado problema, e aí você dá uma incrementada, ou direciona um pouquinho para um outro aprofundamento. Mas assim, vamos pensar. Pode ser dentro dessa área grande, só que não pode ser a mesma coisa, porque senão não vai passar, ele vai ser barrado na hora na hora do professor, talvez, que daí não vai ser eu, vai ser um professor que lá vocês vão escolher, daí vocês vão percebendo quem são os professores que estão trabalhando as disciplinas, né, conforme o Glauco falou, e aí lá, acho que perto do final do ano, vocês já podem pensar, professor X que trabalhou sobre esta disciplina, talvez poderia me orientar. Isso vai acontecer com você, o Elcio, com a Cláudia, com a Claudinei. Já vai mais ou menos, vocês vão fazer a escolha. E aí, esse professor que vai né, dizer, vamos fazer, vamos aprofundar, vamos melhorar. Mas acho que assim, pode ser dentro daquilo que você já fez, porque você já tem um pouco de conhecimento, né? Mas não pode ser a mesma coisa. Sim. Beleza? Ok, obrigado. Joia. O Elcio já recebeu. O Elcio, a Melissa não tá aqui. Recebeu a camiseta, que bom, né? Fiquei bem feliz que deu certo. Deu certo. A gente tava aqui. Eu já ia vestir, mas tá um calor da gota aqui. Eu falei, nossa. Ai, você não sabe. Calor lá, quase passando. Sabe quantos graus tá aqui? Quanto? Ó, minha roupa aqui, acho que tá uns 6, 7 graus. Vixe, Maria. Muito 6 graus. Tá tô aqui, muito frio. Tá 6 graus agora. Gente, como é que pode, né? Mas aqui tava muito calor, daí agora começou. Ontem, né? De ontem para hoje que começou a dar um frio. E aquele dia que o Glauco tava aqui, também esfriou um pouquinho, mas não tanto. Agora a previsão é de fazer mais frio até amanhã de manhã. E sabia muitas que vezes. Tão frio assim, não? Tá quase lá fora, né? Lá no... Aí não baixa a temperatura o quê? Quando faz frio é 20 graus? O que não, nunca. O máximo quando tá frio é 26, 27. O povo já tá batendo queixo. Sério. Tá tudo duro. Não, a gente não aguenta. Se for pra ir, meu Deus, se desce pra cá. Morre, não aguenta. Não ia falando aguentar. Isso parece coisa de filme. É verdade. Mas aqui a gente vive essa estação que a gente chama, né? Nós somos no outono ainda, mas ano passado praticamente não fez frio aqui na região, fez bem pouquinho.
E a gente penou muito com a questão da dengue esse ano, enfim, com outras situações também, né? Como a gente sempre não, como diz a Cláudia, né? Esse ano a gente ainda não está vivendo exatamente o El Niño nem o Laninha, a gente está vivendo o que é para ser o outono, né? Que é mais frio já, e o inverno, que é para ser bem mais frio. Mas, enfim, vamos ver como é que vai ser os próximos meses. E aí, lá em setembro, o Elcio começa a, de novo, esquentar um pouco mais. Mas não que seja, assim, todos os dias de junho, julho, frio. Eles dão um que eles chamam de veranico, né? Esquenta um pouquinho e daí esfria de novo. Geralmente é assim. Vamos ver esse ano se vai seguir essa mesma cartilha de inverno frio, outono mais ameno também. Mas o Rio de Janeiro tem essas outras belezas, né? Não tem frio, mas tem umas praias maravilhosas. Não, aqui o frio daqui é um dia normal de vocês. Não tem como. Eu não tenho praticamente casaco. Não existe isso. Eu imagino que não, né? Porque você não faz, nem tem porquê. Elcio, eu vou procurar dentro dos slides que eu tenho de metodologia das aulas do mestrado, se eu achar alguma coisa que eu vou mandar no grupo do CAPES, de como fazer referência, periódicos. De repente, ali você entra e fala sobre o CAPES e Sucupira. De repente, você acha alguma coisa que te interessa, que encaixa na tua dúvida. E vou procurar ver se eu tenho mais algum slide. Se eu tiver, eu mando no grupo lá. Aí você vê se Legal, Liz. É bacana. Vou dar uma olhada. Muito obrigado. Então, tá bom, gente. E se tiverem dúvidas em relação agora às atividades da disciplina ou a produção do projeto de pesquisa, que é a última atividade, vocês vão conversando. Vão chamando, vão mandando no privado, que na medida do possível eu vou ajudando vocês também, tá bom? Obrigadão, gente, então. Bom restinho de terça-feira e conversamos. Ok. Até mais, Pro. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau.